Bom dia a todos. Meu nome é Karina, sou contadora do Poder Executivo. Eu vou estar dando 10 minutos para o pessoal estar acessando o link para poder entrar. Eu vou dar início, então, à audiência pública. Que nem eu expliquei, essa aqui é a segunda peça orçamentária, quando tem a elaboração do PPA, do Plano Plurianual. Ela que vai orientar a elaboração da LOA. O instrumento legal. O artigo 48, inciso 1, da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. O que é o planejamento? É estabelecer com antecedência objetivos, ações e metas com base em metodologia pré-definida. Peças de planejamento orçamentário. A LDO, ela exerce um papel intermediário entre o Plano Plurianual, PPA, e o Orçamento, LOA, adequando as estratégias traçadas no início de um governo, às reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos da implementação do PPA. A cada exercício financeiro, a LDO ela busca compatibilizar a LOA com as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estabelecidos no PPA. O PPA ele estabelece diretrizes, objetivos e metas para 4 anos. A LDO, então, ela recorta dentro do PPA o que é mais importante para o exercício subsequente e direciona as prioridades da administração. Então, o PPA, ele é 4 anos, ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. A LDO e a LOA, elas são anuais. A LDO estabelece a ligação o PPA e a LOA, destacando do PPA as metas e prioridades que deverão compor a LOA e definir as regras e normas que orientam a elaboração da lei orçamentária, que irá vigorar no exercício seguinte. E a LOA fixa o planejamento de curto prazo, ou seja, materializa anualmente as ações e programas a serem executadas. O que é a LDO? A LDO é uma lei orçamentária que ela compreende as metas e prioridades da administração pública e tem como principais competências orientar a elaboração do orçamento, dispor sobre as alterações na legislação tributária, autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, bem como a criação de cargos, empregos e funções, definir critérios e formas de limitação de empenho, estabelecer condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definir o montante e a forma de utilização de reserva de contingência. A LDO, ela é composta pelos anexos de riscos e metas fiscais. O anexo de metas fiscais, eles são estabelecidas as metas anuais, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário, e montante da dívida pública para o exercício de 2022 e para os 2 seguintes. Então, o que eu vou explicar agora são os relatórios de anexos de riscos e metas fiscais. Esse relatório, eu vou abrir em Excel, que eu acho que é melhor para estar enxergando, peraí. Bem melhor. Que é de melhor resolução. Esse aqui
é o anexo 1, de metas anuais para 2022, da LDO. A receita total, ela é com base nos valores que colocaram no PPA. Então, como a gente está projetando para 2022, que ela vai servir como diretrizes para a elaboração da Lua de 2022, eu vou estar falando os valores então de 2022, tá? Então, aqui, as receitas primárias. Quais foram a metodologia? A metodologia utilizada foi a receita total menos aplicação financeira. Então, aqui é o valor corrente e o valor constante é menos a inflação, por isso que ele está menor. Então, a receita primária foi em 34.253.722.900 e o valor corrente foi de 33.095.384,53. E aí, as receitas primárias correntes, elas se dividem em impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições, transferências correntes, demais receitas primárias correntes e receitas primárias de capital. Aí, as despesas total, ela também foi com base no PPA, que eu acabei de apresentar, e as despesas primárias, a metodologia de cálculo é a despesa total menos a amortização da dívida contratual. A dívida contratual, a amortização, ela ficou em 121 mil, que foi os valores que foi utilizado do executado de janeiro a março desse ano, tá? Então, as despesas primárias, ela é dividida, né? Em despesas primárias correntes, pessoal em cargos sociais e outras despesas correntes. O resultado primário deu em valor corrente 345.277,01 e o valor constante em 333.698. O resultado primário é a receita primária menos a despesa primária. Aí aqui vai vir um resultado nominal. O resultado nominal no caso, é resultado primário mais os juros e encargos e variações monetárias ativos, menos os juros e encargos e variações monetárias de passivos. Então, teve um resultado nominal em 2022 de valor corrente de 213.568,06 e o valor constante de 206.345,95. A dívida consolidada é o saldo, a metodologia que foi utilizada foi o saldo da dívida de 2020, menos o valor previsto do pagamento da dívida contratual de 121 mil. Foi essa metodologia que foi utilizada. E a dívida consolidada líquida foi a dívida pública consolidada menos as deduções que o ativo disponível, mais haveres financeiros, menos os restos processados. Essa que foi a metodologia utilizada. Então, o valor corrente foi de 10.589.688,53, valor corrente, e valor constante foi de 10.231.583,12. Isso era o que eu tinha para explicar no anexo 1. Alguém tem alguma dúvida referente a isso? Não. Aí o próximo quadro é anexos de metas fiscais, avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Esses valores das metas previstas, vocês viram que aqui, ó, ele está falando exercício anterior. Então, é o exercício anterior de 2020. Então, são valores... Oi?
É o ano todo. É quanto que tem no balanço patrimonial, quanto que foi fechado, tá? Então, as metas previstas é quanto que foi de orçamento inicial, que foi previsto inicialmente. Então, são nas metas previstas. Então, aqui, na receita total foi de 33 milhões 686 mil. Receita primária, 33 milhões 179.721. Despesa total, 33 milhões 686 mil. Por quê? Porque a receita e a despesa têm que ser os mesmos valores, tá? Por isso que elas são iguais. Despesa primária, 33 milhões 426 mil. Resultado primário, que é a receita primária menos a despesa primária, deu de 246.279. Resultado nominal, 289.904,59. Dívida pública consolidada, 983.537,43. Uma dívida consolidada líquida de 9.068.462,50. Ontem, na audiência de metas, lembra que eu expliquei para quem assistiu, né? Quando é negativo, significa o quê? Uma coisa boa. Então, quando o valor está entre parênteses, quer dizer que é negativo, tá? Então, quer dizer que ele consegue honrar todas as dívidas, ele consegue honrar os compromissos da prefeitura, tá? Aí, metas realizadas em 2020. Isso aqui foi tirado, extraído do balanço patrimonial. Com receita total de 27.387.258,18. Receita primária de 27.114.344,91. Despesa total de 27.227.378,62. Despesa primária 27.167.329,25. Resultado primário 52.984,34. Resultado nominal 538.875,53. Dívida pública consolidada 930.501,79. E dívida consolidada líquida 10.468.688,53. Alguém tem alguma dúvida referente a esse anexo? Então, vamos para o próximo anexo, o anexo 3. O anexo 3, ele fala sobre as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, eu vou só falar o valor de 2022, porque, como eu expliquei, essa aqui é uma diretriz para elaborar o orçamento de 2022. Lembrando que 2019, 2020 foi extraído do balanço patrimonial, e 2021 é sobre o valor previsto, porque a gente ainda está executando o exercício. Então, 2022, esses valores foram retirados do anexo 1, que eu já expliquei, de metas fiscais. Então, são os mesmos valores. Receita atual, 34.720. Isso são a preços correntes. Receita primária, 34.253.722,99. Despesa total é o mesmo da receita total. Despesa primária, 34.599.000. Resultado primário é a receita primária menos a despesa primária, 345.277,01. Resultado nominal, 213.568,06. Dívida pública consolidada, 809.501,79. Uma dívida pública de 10.589.688,53. Os valores a preços correntes, ele está menor porque ele é menos a inflação. Receita total, 33.545.893,72. Receita não financeira, 33.095.334,53. Despesa total é o mesmo da receita total,
Despesa não financeira, 33.423.975,51. Resultado primário, 333.698. Resultado nominal, 206.345,95. Dívida pública consolidada, 782.127,33. Dívida pública líquida, 10.231.583,12. Alguém tem alguma dúvida referente a esse anexo? Então, eu vou estar passando para o quarto anexo. Evolução do patrimônio líquido. Esses valores é referente aos exercícios anteriores, de 2018 a 2020. Então, eles foram extraídos do balanço patrimonial. Então, o patrimônio líquido, um total em 2020 de 69.080.165,55. 2019, 64.520.596,25. 2018, 58.999.206,62. Alguém tem alguma dúvida referente a esse anexo? Próximo anexo. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Esse valor de 49.925 é referente a um recebimento que teve, também foi extraído do balanço patrimonial, referente à alienação de bens móveis. E esse valor de investimento aqui, de R$ 2.317.635,97, é o valor que ele foi revertido referente ao valor em dação de pagamentos que teve em 2019. Alguém tem alguma dúvida referente a esse anexo? Não. O anexo 6. Esse anexo, ele não tem valores, porque é referente ao regime próprio de previdência social, então, não tem valores por causa disso, tá? O anexo 7, ele diz respeito à estimativa e compensação da renúncia de receita. Então, ele envolve a parte do refis para 2022, que tem a intenção, não quer dizer que isso irá acontecer, mas como tem a intenção, tem que colocar, que foi previsto um valor de 200 mil, tá? Alguém tem alguma dúvida referente a esse anexo? Vamos para o próximo anexo, que aqui é referente à margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O aumento permanente da receita foi estimado no valor de 145.775. O que quis dizer isso aqui? Isso aqui é referente se por acaso tiver uma atualização na lei do IPTU referente, por exemplo, à inflação. Então, se por acaso tiver intenção também referente a isso, também está previsto no anexo de metas fiscais, tá? Isso também entra, também o refis, essas coisas. É que nem eu expliquei, o refis é nesse anexo, no anexo 7, e aqui o anexo 8, que é referente ao aumento permanente da receita, que é o quê? É o IPTU, entendeu? Tá. Deixa eu só perguntar uma coisa. Como é uma previsão orçamentária de vocês durante o ano, previsto para o ano que vem, você tem uma meta a cumprir desse valor, né? Se caso ocorrer de aumento de arrecadação, por exemplo, você prevê 28 mil, por exemplo, 28 milhões, e a folha e a arrecadação passa de 18, chega a 30, vocês têm que fazer o quê para adequar esse valor de aumento de arrecadação? Você tem que criar uma lei para... É que você está falando coisas diferentes, que nem você está falando, uma que você está falando da folha, é uma coisa. Não, assim. Como assim? Você faz a previsão para investimento em 2022 no valor em cima do... E acaba arrecadando a mais. Isso vira excesso.
É um excesso de arrecadação. Aí a gente manda o projeto de lei. Só para você entender, existe o excesso de arrecadação. Quando a gente manda os projetos de lei aqui na Câmara, tem 3 tipos. Anulação da receita, da ficha, a anulação de dotação orçamentária, o superávit financeiro e o excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? A gente preveu, tipo assim, 100 mil e arrecadou a mais. Esse a mais é um excesso de arrecadação. E aí que entra com o projeto de lei. Isso. Aí, no caso, por exemplo, superávit financeiro. O que é o superávit financeiro? Quando a gente faz encerramento do balanço, é apurado um valor na conta, né, de financeiro que sobrou e passou para o próximo exercício. Isso também pode ser aberto, porque tem saldo na conta, mas não tem orçamentário. Eu estou perguntando isso porque normalmente os vereadores questionam essa questão de lei e aí deixa claro, fica gravado para as pessoas entenderem. Então, mas ela não tem que você vê, na justificativa vem tudo isso aí. Tem tudo isso. Porque estão fazendo, esperar. É porque assim, a gente não pode simplesmente ir lá e fazer, a gente tem que dar transparência a vocês do que está acontecendo. Isso a gente explica tudo certinho, né, no projeto de lei. É bom que vai ficar gravado, o pessoal vai lá. Aí, o próximo, que é o último anexo. Esse anexo, ele envolve os riscos fiscais e providências. Se acontecer um risco fiscal, o que a prefeitura vai fazer? Então, de demandas judiciais, assistências diversas e restituição de tributos a maior, foi previsto o valor de 282 mil. Para cobrir isso será coberto através da reserva de contingência e limitação do empenho no mesmo valor. O que compõe esses riscos fiscais? Compõe isso aqui. Foi demanda judicial, 100 mil, assistências diversas, 50 mil, restituição de tributos a maior, 50 mil, e outros riscos fiscais de 82 mil. Como que, se acontecesse risco durante o exercício, como que será coberto? Através da nossa reserva de contingência que tem lá no orçamento, que é 1% da receita corrente líquida, e a limitação de empenho, que é quando os gastos sendo maior, ele vai limitando o empenho e a esses cortes na despesa, né? Isso mesmo. Então, era isso que eu tinha para apresentar referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se alguém tiver alguma dúvida referente a isso. Eu só gostaria de saber se vocês vão, quando protocolar isso, todos os anexos vão vir junto para a gente, né? O que acontece? Só para você entender. Essa audiência que a gente está fazendo é a audiência de elaboração. O Poder Executivo, que nem hoje eu estou apresentando, para mostrar a metodologia de cálculo que foi efetuada em cima desses anexos. Quando a gente protocola a lei, mais esses anexos todos que eu apresentei. Isso que eu falo. Então, ele faz parte da lei, entendeu? Então, era isso que eu queria saber, se vinha todos os anexos juntos para que a gente possa ter eles em mãos. Sim. Tá certo. Tanto o da LDO como o do PPA. Tá joia. Era isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, era isso que eu tinha para apresentar sobre a audiência. Gostaria de agradecer a presença de todos. E é isso. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada pelas explicações. Então, vou estar encerrando, então, a audiência. Karina, viu? Obrigada, Leilane. Foi muito claro, foi bem abrangente. Mas aí, a gente tendo em mãos, a gente também tem alguma dúvida, né? Mas eu acredito que a sua explicação foi maravilhosa, tanto na PPA como agora. Mas, parabéns, né? Segundo dia de apresentação, de demonstrações aí dos trabalhos da equipe da contabilidade. Parabéns. E também da Justiça e Redação ontem, na audiência, e vocês estavam presentes.
Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado e um bom trabalho a todos. Obrigada, gente.